Fala traders! Sejam muito bem-vindos ao canal Ser Day Trader. Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que a gente está trazendo para vocês sobre setups, sobre operações de livro, né? De autores ou de traders que são conhecidos, nacionais ou internacionais. A gente está trazendo nessa série de vídeos para vocês conhecerem um pouco mais desse setup, desse operacional de traders famosos, ou setups que dão muito certo, ou setups que são muito coerentes, tá? Lembrando aqui, já faço esse aviso desde antes, não peguem esse setup e saiam operando no momento seguinte, no dia seguinte, na manhã seguinte, tá bom? Façam um backtest, estudem o setup, veja onde ele funciona melhor para você, veja se ele cabe no seu operacional, veja se ele serve para sua estratégia, tá bom? Tem vários elementos que você pode observar de um setup antes que você possa utilizá-lo, tá bom? O mais importante é que você preserve o seu capital, e esse conteúdo é um conteúdo educativo, é um conteúdo que serve para instruir, sim, quem vai assistir, né? Mas não é para você pensar que isso é uma solução de um problema, uma solução mágica. Muito pelo contrário, aqui no canal a gente defende uma visão completamente diferente, que você deve sim conhecer o que você vai fazer para depois você fazer, tá bom? Então, sem mais demoras, bora lá para o trade, tá bom? Mas segue a vinheta. Então hoje, pessoal, o que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe um setup do L. Brooks, tá bom? É um segundo setup que eu estou trazendo dele, e o nome do setup é Breakout Mode, tá bom? Mais conhecido como BOM, da sigla em inglês. Do que se trata esse setup? Esse setup é um setup de rompimento, onde a gente espera que uma região de congestão seja rompida para que a gente entre, tá? Lugares interessantes para a gente utilizar esse setup. Ele pode ser utilizado durante o dia, tá bom? Não há necessidade de ser um horário específico do dia ou em um ciclo específico do dia. O interessante é que você observe uma lateralidade, como nós temos aqui. Então nós estamos no candle 12, e temos um movimento lateral vindo aqui de um topo duplo. A gente pode verificar um topo duplo, vou marcar para vocês logo, já vou dar o zoom. Então nós temos um topo duplo nessa linha vermelha, e o mercado abriu aqui, fez um canal straight bem pequeno aqui do candle 1 ao candle 4 e depois lateralizou. Então nós temos uma lateralidade, tá? E por que breakout mode? Porque é um rompimento, modo rompimento. O que significa esse modo rompimento? Se o preço romper ou para cima ou para baixo, a gente entra na compra, obviamente, se romper para cima, ou na venda, se romper para baixo, tá? E aí a gente tem os parâmetros. Tem algumas formas da gente entrar, da gente acessar, né, da gente se posicionar em relação a esse setup. Eu vou passar para vocês um modo bem simples, tá? Que qualquer pessoa que não tenha tanto conhecimento do mercado pode fazer, lembrando do aviso, do disclaimer que eu fiz no começo do vídeo, tá bom? Só é para utilizar esse setup aqui caso você entenda que ele é interessante para você e você já verificou sua estratégia e todos os parâmetros necessários, tá bom? Então eu vou passar uma entrada que é no fechamento do candle, tá? Então nós temos aqui o candle 13 está se formando, e se houver um rompimento ou para cima ou para baixo, a gente vai entrar na compra se for para cima e na venda se for para baixo. A estrutura do trade, tá? A estrutura do trade tem que ser 1 para 1, tá bom? Ou melhor dizendo, no mínimo 1 para 1. O que é 1 para 1, Vinícius? Quando você tem 1 de risco e você busca 1 de retorno, tá bom? Estou arriscando 100 pontos de loss, né, para tomar meu loss. Meu risco é de 100 pontos, então eu vou buscar 100 pontos de quem? Eu escolho esses pontos? Não, tá? Esse é um stop técnico. Você não escolhe isso é um stop técnico. Então você tem que colocar o stop no local correto e entrar e buscar esse 1 para 1. Então vai depender do que o mercado está te oferecendo, do que o mercado está te mostrando para você operar. Não vai falar assim, eu vou entrar então no modo rompimento, mas eu vou colocar só 150 pontos de entrada, de stop. Não, você tem que seguir o stop técnico, e eu vou colocar esse stop técnico na tela assim que a gente entrar na operação, tá bom? O que mais que a gente pode verificar? Configuração do L. Brooks.
ele utiliza uma média móvel exponencial, não é média móvel aritmética, é média móvel exponencial de 20 períodos, tá bom? Tempo gráfico 5 minutos. Ativo que eu estou operando, mini índice. Você pode operar esse setup em derivativos, pode ser o mini índice, pode ser o mini dólar. Você também pode operar em ações, tá bom? Desde que siga o disclaimer, desde que você siga o aviso que eu fiz logo no início do vídeo, tá bom? Vamos lembrar que esse é um canal educativo, educacional, tá bom? Nossa finalidade aqui é levar conhecimento para vocês, tá certo? Então vamos aguardar o rompimento, e assim que houver o rompimento eu faço a entrada. Bora lá. Bom, com o zoom fica bem melhor, né? Então vamos ver o candle 14, ele está subindo com força, talvez ele vá romper o candle 4 aqui, a máxima do candle 4, que é a máxima do dia até então. Nós temos candle 4 sendo a máxima do dia e candle 1 sendo a mínima do dia, né? Vamos ver o que esse candle 14 reserva para nós. Parece que vai romper, e aí nós teremos a nossa entrada. Está rompendo, temos aí pouco menos ou aproximadamente 1 minuto e meio até o candle fechar. E aí ele fechando, a gente vai fazer uma entrada na compra, né? Fechando com rompimento. Ele precisa romper, precisa fechar com corpo bom, com corpo grande, acima da máxima do candle 4, tá? A nossa referência de rompimento aqui, que faz jus ao setup, né? Breakout Mode, então é modo rompimento. Então, para que eu entre nesse setup, para que eu realize esse setup, ele precisa romper, o preço precisa superar este nível de preço, que é a máxima do candle 4, pois estamos falando de uma compra. Se fosse uma venda, a gente estaria aqui focando na mínima do candle 1, que é a mínima do dia até então. Menos de 1 minuto para o candle fechar, e a gente vai fazer a nossa entrada. E aí eu vou colocar uma ordem no fechamento dele, não vou entrar no mercado, vou colocar uma ordem no fechamento dele. E aí eu vou explicar para vocês como funciona essa busca entre a relação entre risco e retorno. Lógico, gente, que a gente vai buscar no mínimo uma relação de risco e retorno 1 para 1. Busquem risco e retorno 1 para 1 no mínimo, tá? Isso facilita muito para que a esperança matemática seja positiva, tá? É só um termo diferente, mas quer dizer que no médio prazo, longo prazo, você vai ter bons resultados. Mas vamos lá. Vou colocar uma ordem aqui no fechamento do candle 14. Pegou nossa ordem, tá bom? Então vamos lá. Stop, onde vai o stop? Stop vai na mínima, na abertura do candle 14, e já explico o porquê. E aí nós temos 375 pontos de risco e vamos buscar 375 pontos de gain. Ok. Vinícius, por que você colocou o seu stop na abertura do candle 14? Esse setup, gente, é um setup de rompimento. Então, se por algum acaso o preço voltar para dentro dessa lateralidade, e aí eu vou ressaltar essa lateralidade aqui para vocês. Se ele voltar para dentro desta lateralidade em vermelho, significa que o nosso rompimento falhou, tá? Que o nosso rompimento foi por água abaixo. E se o rompimento foi por água abaixo, não tem por que eu permanecer nesse setup, não tem por que eu permanecer nessa operação. E aí eu saio da minha operação. Vou sair eu não preciso esperar o preço chegar aqui, né, para sair. Eu saio com loss menor, tá? Isso é um tipo de gerenciamento. Existem outras entradas que são possíveis de serem feitas aqui nesse tipo de setup. Mas eu peguei um setup, como eu já mencionei, que a ideia é que a gente traga
um setup, uma forma de operar o setup mais simples. Então eu entrei no fechamento do candle, não entrei a mercado, poderia ter entrado a mercado, só que quando a gente entra a mercado, o preço pode deslocar um pouco, isso pode afetar o nosso risco-retorno. Ah, Vinícius, mas é pouco. É pouco, mas às vezes fica um tique, 2 tiques, 5 tiques do seu preço, do seu alvo, e de repente volta tudo e você estava lá com o seu gain praticamente garantido e você sai no 0 a 0, tendo que pagar os custos para a corretora, tá bom? Então, faz diferença sim. Tem uma questão de gerenciamento aqui, mas o mais importante, setup do Al Brooks, configuração dele, média móvel de 20 períodos exponencial, setup de rompimento, modo rompimento, das siglas em inglês, e a gente entra quando um candle romper essa lateralidade, tá bom? Candle 14 rompeu, percebam que ela tem uma distância aqui de cerca de 170, 180 pontos do fechamento dela em relação à máxima que era do dia, tá? Então, é um bom rompimento. O candle é um candle grande, é o maior candle do dia até então, corpo grande também. Ele está a favor da pressão do dia. O que é a favor da pressão do dia, Vinícius? Temos aqui a pressão do dia, apesar dessa lateralidade aqui, nós temos barras de alta, nós temos maior continuidade na alta, nós temos maior deslocamento do preço na alta do que na venda, tá? Continuidade aqui até o candle 4, continuidade 9, 10, e temos somente uma continuidade aqui no candle 6. Nossa, Vinícius, é só assim que olha a pressão? Não, você precisa entender de leitura de candles, de price action. Eu estou te dando alguns parâmetros para que você tenha ciência, não fique tão no escuro, não fique tão às cegas sobre o que está acontecendo, tá bom? Então, candle 15, ele está mostrando que o preço quer subir mais, né? O pessoal está entendendo que está barato aqui, então o pessoal está comprando e quer buscar regiões mais altas. Isso é bom para a gente, isso significa que o setup ele está funcionando. Esse é um outro elemento, né? Verificar se o setup, depois que você viu o vídeo, verifique qual contexto que ele funciona melhor, né? Se ele funciona melhor numa lateralidade, num rompimento, aliás, em uma tendência fraca, uma tendência forte, que tipo de entrada que faz, onde coloca o stop é só aqui que dá para fazer? Não, tá? Existem outros lugares para você colocar o stop. Hoje a configuração permitiu que eu colocasse um stop aí, entendendo que, além de, se o preço voltar para dentro da lateralidade, ele mostrar que o rompimento falhou, se vocês notarem a média móvel, ela está inclinada para baixo e tem o topo duplo, tá bom? Não custa falar, não custa ressaltar isso. Então eu estou neste momento operando contra a tendência, tá certo? É uma tendência menor, uma tendência local, mas eu estou operando contra a tendência. E o que a gente espera é que o preço chegue lá nesse alvo 1 para 1, e até por isso eu coloquei o alvo 1 para 1. Se eu tivesse a favor da tendência, mesmo que fosse uma tendência local, eu estenderia esse alvo buscando pelo menos o 2 para 1. Não significa que eu iria sair exatamente no 2 para 1, dependeria muito da leitura de candles, né? Se o preço está de fato subindo, se tem continuidade, se tem pressão, e dependendo como for, eu deixo seguir a 2 para 1, dependendo como for, eu saio no 1 para 1, e no 1 para 1 eu já mantenho a minha estatística, a minha esperança matemática positiva, que é o meu resultado. A minha conta vai fechar no fim do mês, no fim do semestre, no fim do ano, tá bom? E aí eu me mantenho um trader lucrativo e não um trader perdedor, e também sai da estatística de que mais de 95% dos traders perdem dinheiro, tá bom? Então esse é o setup, vamos ver se ele chega lá no nosso preço. Acho que vocês entenderam os pré-requisitos para que a gente consiga operar esse modo rompimento. Esse modo rompimento funciona tanto para a alta quanto para a baixa, né? Mercados altistas ou mercados baixistas. Depende muito também do contexto que eu já comentei com você. Então vamos ver se o preço chega lá no nosso alvo para o nosso gain. Ok? Bora lá. Então vou passando informação aqui para vocês. Às vezes é muita informação, mas vocês podem estar aí, dá para voltar. A ideia de gravar o vídeo e não fazer um print
é de vocês entenderem como funciona no mercado, tá bom? Lembrando, qual o mercado? Nós estamos operando mini índice, 5 minutos, gráfico de 5 minutos, média exponencial de 20 períodos e candles numerados para facilitar o estudo, tá bom? É muito mais fácil você se localizar quando você sabe o número do candle, você não fica procurando que hora que é esse candle e não fica referenciando, perto do doji, perto do breakout, perto do rompimento, perto da média, você já fala o número do candle e já vai exatamente onde você precisa, tá bom? E vamos ver se esse preço chega no nosso alvo, ok? Setup do Al Brooks. Quem não conhece, tá perdendo um tanto aí, gente. Eu indico muito, indico com veemência. Ok? E rapaz, parece que não quer não. Vai não? Vai não, preço? Vai não, índice? Boa! E deu nosso gain. Beleza? 375 pontos. Risco retorno, relação de risco retorno 1:1. E está aí o setup apresentado do Breakout Mode, mais conhecido como BOM, B-O-M, do autor Al Brooks, também trader, muito bom, tá certo? Visitem os livros dele, visitem o nosso canal, revejam o setup. Se você tiver alguma sugestão, deixa aqui pra gente. Vinícius, quero ver o setup de tal trader, de tal autor. Eu sei que tal trader ele é famoso, eu queria conhecer um setup desse trader. Nossa, eu sei que tal setup funciona muito bem, mas eu não encaixo ele no meu operacional. Você poderia passar esse setup e comentar um pouco desse setup? Mandem pra gente, que a gente vai ter o maior carinho, a maior atenção de trazer esse setup para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Revejam o vídeo, entendam muito bem o setup, prestem atenção ao aviso, ao disclaimer, tá bom? Amanhã tem pré-market, a partir das 15 para as 8 da manhã tem pré-market, tá legal? Hoje tem resumo no final do dia, tá certo? Não sei qual horário que vai ser lançado esse vídeo, porque a gente está com uma agenda diferente, mas caso já tenha sido lançado, dê uma olhadinha lá no resumo, tá bom? Todos os dias tem resumo, todo dia tem pré-market. Até a próxima e fui!